Eu vou ler a nossa sessão e a gente vai orar para começar. Eu acho que ainda tem gente para descer. Eu vou orar. Vou fazer uma oração. Eu vou ler primeiro, galera. Vamos lá. Nossa sessão diz o seguinte: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Eu vou orar para a gente começar. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça sobre a nossa vida, sobre o Teu Filho que derramou o seu sangue por nós, pelo Teu Espírito, ó Pai, que habita em nós e nos dá a certeza da salvação que temos em Cristo, não por meio daquilo que fazemos, mas por meio daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Te agradecemos por isso. Te agradecemos pela palavra que ouvimos essa manhã e pedimos que o Senhor nos acompanhe, assim como as outras turmas que agora estão reunidas. Move os corações, edifica as almas, Senhor Deus, e aqueles que estão dados, ó Pai, aos seus próprios pecados. Tira-os dessa situação terrível, Senhor Deus, através da Tua palavra. É isso que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, até aqui, nas primeiras sessões, a gente viu o que eram as boas obras e por que elas eram importantes, né? Nessa sessão, especificamente, a gente vai ver qual a fonte dessas boas obras. E eu vou fazer um malabarismo aqui, tentar não entrar nas outras sessões, mas, por exemplo, a gente vai acabar naturalmente voltando às primeiras sessões, vamos falar um pouquinho da definição, mais uma coisa importante já para a gente destacar, eu queria começar falando a respeito disso, a respeito da unidade da Escritura e como isso é destacado na nossa confissão. A gente vê, desde o primeiro capítulo da confissão, quando a gente fala da suficiência das Escrituras, fala a respeito da verdade, justificação pela fé e tudo mais, a gente entende que quando a gente fala sobre a doutrina da salvação, a gente percebe claramente o objetivo da Escritura de mostrar que isso é um ato monergístico, ou seja, alguém trabalhou sozinho, sem a ajuda de ninguém, para que essa salvação fosse alcançada. E a gente está falando, obviamente, do Deus triuno, que Ele preparou toda a redenção do homem, a salvação, sem o nosso auxílio. E a gente tem que entender essa sessão à luz disso. Haveria espaço aqui para tratar sobre soberania de Deus, responsabilidade do homem. Isso já foi tratado outras vezes, tá? Então eu não vou dar ênfase a isso, mas enfim, a gente tem aulas gravadas no canal do YouTube e se quiser depois a gente pode conversar mais a respeito disso. Mas eu queria passar rapidamente sobre os capítulos da confissão que a gente estudou até aqui, apontando para esse ato único do Senhor Deus em salvar o homem, de santificá-lo, de glorificá-lo. No capítulo 2, sobre a Santíssima Trindade, ele diz que o Senhor Deus é todo suficiente entre si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência, e não deriva delas glória alguma. No capítulo 3, a respeito dos decretos eternos, diz que o Senhor Deus ordenou livre e inalteradamente tudo o que acontece. Mas ele fala também a respeito, no capítulo 4, da queda do homem, do pecado e do seu castigo, mostrando a nossa completa dependência do Senhor. Ele diz assim: na queda estamos mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma.
mais dois capítulos que eu queria citar: o da justificação, que fala que o Senhor Deus chama eficazmente e também livremente justifica. Da santificação diz: os que são eficazmente chamados têm em si criado, em virtude da morte e ressurreição de Cristo, um novo coração e espírito sendo feito santos. Então, duas coisas a gente pode observar aqui, e a gente observa também nessa sessão: a incapacidade do homem de buscar a Deus, de buscar fazer o que é bom para a alma do homem, e a completa dependência do Senhor que nós temos para qualquer coisa, especialmente para aquelas coisas que são relacionadas à nossa salvação. E quando a gente fala sobre boas obras, e aí aqui a gente vai recapitular rapidamente um pouquinho da definição, é bom a gente lembrar que as sessões anteriores falavam. Primeiro, na sessão 1 diz que boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra, e na sessão 2 diz que essas obras são feitas em obediência aos mandamentos de Deus e são os frutos e evidência de uma fé verdadeira. Ou seja, para que seja boa obra, não é necessário apenas que um mandamento do Senhor seja cumprido, mas precisa ser um ato feito em obediência completa. A gente vai entender isso da seguinte forma: não basta, eu vou citar alguns exemplos aqui para que a gente entenda isso, mas não basta apenas que eu não mate o meu irmão. A minha motivação para a minha boa obra, qualquer que seja, deve ser trazer glórias ao nome de Deus com isso. E a gente vê isso na Escritura. Mas eu queria citar alguns exemplos práticos de como a gente pode fazer boas coisas e não trazer glórias ao nome de Deus, a Deus por isso, e quebrar, e não fazer isso que a confissão chama de boas obras. Pode falar. Isso que a confissão fala é interessante, porque muitas vezes a gente vê o crente, o incrédulo, praticando a mesma coisa. Mas o que vai fazer a diferença é a motivação. Porque, por exemplo, como diz lá em Isaías, tudo que a gente faz está manchado pelo pecado. Pela nossa natureza. Quando você vai fazer algo bom para uma pessoa, você está sendo manchado pelo pecado. Quem vai purificar a pessoa é o Cristo, mas a motivação vai ser diferente. Quando alguém está no céu, se for obedece, qual é a motivação que ele está tendo obedecer? A motivação é uma motivação pessoal. A nossa motivação não é. A motivação está como espiritualmente de nós. De agradar a Deus, é uma coisa natural. Então, por isso que o ímpio, ele jamais vai poder fazer qualquer coisa que seja aceitável de Deus, porque ele não tem o espírito. Nossa nação vai ser aceita por causa do espírito. Boa, quando a gente fala em boa ação, a gente pensa que você fala comigo. A gente pensa que vai fazer alguma coisa de bom, bondade, As boas obras significam muita coisa: confiança, fé, integridade, atitude para a gente vamos tomar, decisões para vamos tomar, a forma como nós amamos, como ensinamos nossos filhos, tudo vai estar relacionado à motivação. E a motivação é a de Deus. Obrigado, a aula estava por aqui, gente, está dando muito bem. Obrigado, pastor. Resumiu a aula, mas... Bom, então eu queria citar alguns exemplos, só para que a gente perceba como, de fato, nós mesmos, muitas vezes, com boas intenções, ou buscando um resultado final positivo, a gente não pode fazer o que fazemos. E o exemplo clássico, principalmente para os homens, é o trabalho. Para que o mundo trabalha? O mundo trabalha pelas riquezas, o mundo trabalha para a ostentação, o mundo trabalha para viajar. Por que o homem, de forma geral, o homem de Deus trabalha? Aí a gente lembra do mandato dado lá em Gênesis, do mandato cultural. Nós temos a responsabilidade diante do Senhor. O homem, agora falando do homem masculino, ele foi feito para o trabalho. A gente tem essa consciência de nós, como chefes de família, tendo a responsabilidade de trabalhar, porque é um ato
de obediência ao Senhor, e a gente deve fazer isso de maneira honesta, de maneira diligente, porque o Senhor precisa ser glorificado através disso. A viagem é secundária. Para aqueles que, enfim, na verdade a riqueza ela não é algo ruim, então ela pode ser alcançada através do trabalho, mas essas são coisas secundárias. E eu queria citar um segundo exemplo, acho que já deu para vocês entenderem bem o que eu quis dizer com isso, mas eu gosto de citar esse exemplo porque me chamou muita atenção à época. Até um colega meu de trabalho que se diz cristão, ele falava: olha, eu preciso fazer mais dinheiro esse mês, né? Eu quero dar no final do mês, vai ser nosso aniversário de casamento, eu vou viajar com a minha esposa, mas eu não sei o que eu faço, acho que eu estou pensando em todo final do dia ir lá no meu espelho de ponto, botar uma horinha a mais só para eu ganhar, até o final do mês, a minha esposa vai ficar muito feliz com a quantidade de dinheiro que eu ganhar, eu vou conseguir fazer aquela viagem. Aí o que acontece? Quando você vai para a Escritura, o 1 Coríntios 13 vai explicar o que é o amor, né? E aí você pode até pensar de maneira superficial: poxa, esse rapaz realmente, olha, o que ele está fazendo pela esposa dele, eles vão fazer uma viagem muito legal e tudo mais, mas o que a Escritura diz é que o amor não se conduz inconvenientemente. Aproveitar que eu estou falando mal dos maridos, quantas vezes nós não somos tentados a deixar de confrontar as nossas esposas porque nós não queremos criar indisposição como elas. Mas a Escritura, no mesmo texto, diz que o amor ele não se alegra com a injustiça, ele se regozija com a verdade. Então você evitou uma grande briga, mas a tua esposa, ela continua alimentando aquele pecado no coração dela, porque você não foi o homem da sua casa. Então, acho que deu para entender de maneira introdutória que um coração cheio do Espírito Santo, ele não vai apenas buscar obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos por si só, mas ele vai buscar aplicar essa lei com sabedoria, porque o fim primário dessa boa obra é trazer glória ao nome de Deus. E eu queria citar o texto de Tito 3, a partir do versículo 4. Eu vou pedir para alguém, por favor, passar rapidinho, Marcos, pode ser? Não precisa nem ficar aí, pode passar até o final, eu vou te falar. Tá, só uma tela, passa de novo. Aí, pronto, pode deixar aí. Não precisa, eu vou deixar aí, o pessoal vai lendo, conforme a aula for desenvolvendo. Tito 3, vai ficar ali na hora. Tito 3, a partir do versículo 4. Que diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o seu lavar regenerador e renovador. Olha a fonte das nossas boas obras aí, é a ação do Espírito Santo. Versículo 6, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito aplicando a obra de Cristo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aí o versículo 8: fiel é esta palavra, e quero no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos de boas obras, solícitos na prática de boas obras, e essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Só para dizer que eu não citei, olha como a Escritura bota de maneira natural, né? A soberania do Senhor, a obra do Espírito Santo em aplicar o trabalho de Cristo na nossa vida. E é esse mesmo Deus que trabalha em favor do seu povo, ele diz: vocês precisam ser diligentes e solícitos de boas obras. Para quem que ele está falando? O versículo 8 explica: para aqueles que têm crido em Deus e que receberam o lavar regenerador do Espírito Santo. Um pastor americano chamado William Wilberforce, ele diz que a santidade, isso é importante a gente entender, é o efeito e não a causa de sermos reconciliados. As boas obras são o fruto
e não a raiz da árvore. Ou seja, o Espírito ele nos guia por um caminho que vai trazer glórias a Deus. Usamos a lei para glorificar o nome do Senhor com o que fazemos. E eu queria citar mais um texto para a gente ver como o apóstolo Paulo, lá em Romanos 14, ele lida com isso. No capítulo 14 de Romanos, a Sociedade Bíblica do Brasil até fala como, classifica esse tema como sendo a tolerância para com os mais fracos da fé. Eu vou percorrer aqui os primeiros versículos, mas eu queria que vocês ficassem na mente com o versículo 23 do capítulo 14. Tudo que não provém da fé é pecado. O contexto desse versículo especificamente, ele está falando daquele crente que é mais fraco na fé, que não sabe se aquilo que ele vai fazer agrada ou não a Deus. Ele está na dúvida, mas ele faz, né? E aí, para esse, o apóstolo Paulo fala: olha, isso que você está fazendo, não provém da fé, você está pecando contra o Senhor, porque você sabe que você está correndo o risco de desagradar o Senhor. Agora, olha a responsabilidade que o apóstolo Paulo, de maneira inspirada, traz para aqueles que são mais experientes na fé, na maneira como nós devemos tratar aqueles irmãos que são mais fracos. A partir do versículo 14, eu vou ler para vocês. Eu vou a partir do versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço no escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Olha o versículo 16 que ele fala: não seja, pois, vituperado, desaprovado o vosso bem. Só para explicar esse contexto especificamente, os cristãos nessa época estavam num momento de transição da antiga para a nova aliança, e a gente até tem o livro de Hebreus, por exemplo, que deixa isso muito mais claro. Mas os irmãos mais fracos na fé, eles tinham necessidade de cumprir as festas, guardar determinados tipos de comportamentos que estavam ligados à antiga aliança. Por isso eles não comiam determinados tipos de comida, porque estavam ligadas à antiga religião dos judeus. Mas o que Paulo está dizendo para esses irmãos é que, resumindo aqui, né? Meu irmão, você que não tem problema com isso, se teu irmão se escandaliza, evite de comer na frente dele, né? Se seu irmão, deixa eu trazer para a nossa realidade aqui, né? Eu gosto muito de citar em conversas particulares o exemplo que os meus pais nos deram com relação à bebida alcoólica. Os nossos pais nunca nos disseram que bebida alcoólica era algo ruim, mas nós observávamos no convívio da nossa vizinhança, dos nossos amigos, que a bebida estava ligada à dissolução, à falta de controle, e de certa forma a gente se escandalizava com isso. E os nossos pais evitavam esse tipo de coisa. E conforme a gente foi crescendo na fé, crescendo em tamanho e entendimento da verdade, as coisas foram sendo explicadas, ficaram mais claras. Percebe que, principalmente aqui no caso de Romanos 14, a preocupação de Paulo é até aquilo que você faz de bom. Se você não se preocupar com o espírito da lei, deixa eu traduzir, você não pode quebrar uma lei para cumprir a própria lei, isso não existe. Então, de maneira prática aqui, a gente deve observar e se apegar ao que a Escritura diz de maneira geral com relação aos mandamentos. A gente não deve apenas entender que o não matarás é apenas não assassinar. É nosso dever promover a vida. Assim como
bem, podemos beber de bebida alcoólica, mas o que os nossos irmãos mais fracos, recém-chegados na fé, vão compreender a respeito disso? Até por isso, só para não sair desse exemplo da bebida alcoólica, muitas igrejas usam suco de uva ao invés do vinho, porque muitos cristãos vieram desse contexto de descontrole alcoólico e tudo mais. Então, acho que o ensino do apóstolo Paulo nesse sentido é extremamente importante para a gente, porque a gente pode até estar bem intencionado, por assim dizer, mas a gente precisa se preocupar em saber que se aquilo que a gente está fazendo provém ou não da fé, porque o que não provém da fé é pecado. Eu queria citar o exemplo do texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, para que a gente entenda que a boa obra ela é consequência de um pensamento e motivação justos. Isso que é boa obra de fato. De onde vem isso? Da nossa fonte, que é o Espírito Santo, fonte de boas obras. Hebreus 9, versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, a boa obra é aquela que vai nos mover a agir em primeiro lugar, de forma que a vontade do Senhor, revelada na sua palavra, é a nossa prioridade. Por isso, como o nosso pastor falou, o incrédulo ele não pode fazer boas obras. Ele pode mostrar amor para com o seu filho, ele pode pagar os seus impostos de maneira correta, mas ele desconsidera o Senhor em todos os seus caminhos. Ele ignora o Senhor em todos os seus caminhos e as suas obras ele usa para se vangloriar. Eu já citei esse exemplo aqui, de um professor meu, da faculdade, que de vez em quando a gente discutia sobre criacionismo, evolucionismo, e aí no último dia de aula que a gente estava sem matéria, a prova já tinha passado, o professor falou: vocês podem fazer qualquer pergunta. Aí um amigo meu, palhaço, me levantou a mão: professor, o Davi está perguntando aqui, o que você acha que vai acontecer com o senhor quando eu morrer? Aí o professor respondeu, ele disse: olha, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz mal a ninguém. Se Deus existir, ele não vai poder me condenar. Mas esse homem se baseou na sua própria lei, ele se justificou através das suas obras, ele ignorou o Senhor na sua caminhada nessa vida. E eu acho que ele não vai ser pego de surpresa, porque a consciência de alguém que ouve o Evangelho, como esse homem teve a oportunidade de ouvir, o acusa constantemente. Então a gente não pode se enganar que esses homens não podem agradar a Deus. E se nós podemos fazê-lo, é por conta do Espírito Santo que habita em nós. Eu vou voltar nesse texto, mas eu queria ler ele agora, vocês não precisam ler. Na segunda vez que eu citava, a gente abre João 15, os versículos 4 e 5, diz o seguinte: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos da ação regeneradora, novo nascimento, para que a gente possa fazer aquilo que é bom, porque em primeiro lugar a gente vai buscar glorificar o nome do Senhor, até comendo e bebendo, que é o que diz o apóstolo Paulo. Caminhando para o final, nosso segundo ponto, eu também não nem dando destaque ali para o slide, mas eu espero que esteja ficando claro aí à medida que a gente vai avançando. O que a nossa confissão mostra é que
há necessariamente um ato contínuo do Espírito que nos concede a comunhão com Ele e ao desenvolvimento da nossa salvação. Eu vou ler aqui rapidamente a parte da confissão que diz isso. Diz que há uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devemos, por isso, tornar-nos negligentes, como se não fôssemos obrigados a cumprir qualquer dever, mas devemos nos esforçar por estimular a graça de Deus que há em nós. Então, eu queria destacar em primeiro lugar essa influência positiva do Espírito que há em nós para querer fazer o bem e fazer o bem. Eu vou citar rapidamente, porque o meu tempo está bem corrido, Ezequiel, esse texto famoso, Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Olha o que ele diz, especialmente no versículo 27. Porém dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Eu queria dar destaque para o que o texto mostra aqui. O Senhor Deus não nos redime, transforma o nosso coração e nos deixa por si só. Mas Ele faz com que andemos nos seus estatutos e com que guardemos os seus juízos. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? Eu fui a Salvador uma vez e via um projeto Tamar, as tartarugas marinhas. Uma coisa interessante é que as tartarugas elas vinham fazer a desova na areia. Quando a tartaruga bebê, ela nascia, a primeira coisa que ela fazia, sem a ajuda de ninguém, ela ia em direção ao mar. Ninguém ensinou isso para ela. Ninguém mostrou o caminho. Ela, de maneira instintiva, a primeira coisa que ela faz, caminha em direção ao mar. E é exatamente assim que acontece com o crente. Eu gosto de citar o ladrão da cruz. Né? Ele já tinha conhecimento a respeito do Evangelho, e a partir do momento em que ele vê o Senhor Jesus na cruz, a primeira coisa que ele vê, creio eu, né, ao ligar um ponto com o outro, ele conhecia a história do judaísmo e entendeu que aquele homem cravado ali na cruz era o Senhor Jesus. A primeira coisa que ele faz é: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aquilo foi um ato de comunhão instintivo com o Senhor Deus. Isso é o que acontece no coração regenerado. Nós queremos essa comunhão, nós buscamos isso. Isso não é algo que vem de nós, é o Espírito Santo que faz isso em nós. E nós não podemos ignorar o fato de que nós temos que nos esforçar para estimular isso, esse desejo que o Senhor colocou em nosso coração. Eu vou trabalhar isso daqui a pouco, mas eu queria citar Lucas 11, versículos de 9 a 13. Lucas capítulo 11, versículos de 9 a 13. Diz o seguinte: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bati e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, ele está falando com os discípulos, tá? Que se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha que interessante, como aquilo que Paulo fala em Romanos, né, do Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Senhor coloca aquele instinto de buscar o Senhor e Ele mesmo cobra isso da gente, que a gente busque, que a gente corra atrás, e Ele promete que vai abrir a porta do céu, que vai conceder o seu Santo Espírito para nós. É interessante isso porque é fácil obedecer o mandamento do Senhor assim, né? Não é. Eu vou falar um pouquinho disso lá mais para o final, no momento da aplicação.
A gente vive uma realidade hoje que o pecado ainda permanece em nós, nós não somos escravos do pecado, mas uma maneira da gente ter certeza de que estamos em Cristo é de que a gente não está acomodado com o nosso pecado e que a gente busca o Senhor de maneira incessante. E o Senhor nos encoraja: aquele que pedir, eu vou dar. Para quem que ele está falando aqui? Está falando para os seus discípulos, ele está falando para o seu povo. Isso é uma promessa que ele vai cumprir. Já caminhando para o final, eu vou citar rapidamente Mateus 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Acho que, de certa forma, a nossa aula sobre boas obras casou com a questão com o que vimos na pregação mais cedo, porque ele está falando do ouvir. E aqui ele está falando, ele até citou o puritano, que fala que a marca do cristão é tem uma marca no ouvido e uma no pé, porque ele ouve e ele segue através das boas obras. Acho interessante a linguagem de Provérbios, porque ele fala sobre tesouro, como a gente viu aqui em Mateus. O que ele está querendo? O que ele está querendo fazer com essa linguagem de tesouro, de joias? Para o mundo, essas coisas materiais realmente importam, dão prazer, dão alegria, o seu coração vai estar naquelas coisas. Para o cristão, o verdadeiro tesouro, a verdadeira joia é o Senhor Jesus Cristo, é a vida em Cristo Jesus, é o viver em santidade. Calvino diz a respeito desse tesouro que temos em Cristo, que nesse texto de Mateus ele estabelece um princípio: onde quer que os homens imaginem a maior felicidade, ali estarão cercados e confinados. Daí resulta que aqueles que desejam ser felizes no mundo renunciam ao céu. Mas quando recebem do alto a convicção de seu real estado e necessidade do Redentor, seus esforços se tornam um viver em prol de ajuntar tesouros para o céu. E qual é o tesouro desse cristão? Eu vou citar rapidamente, porque eu não quero passar do nosso tempo. Provérbios 4, versículo 5, diz o seguinte: adquire a sabedoria, adquire entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te aparte. Não desampares a sabedoria, ela te guardará, ama e ela te protegerá. No versículo seguinte, estou seguindo até o versículo 8. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, tudo que possuis, adquire entendimento, estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema, uma joia de graça, e uma coroa de glória entregará. Nossa joia, nosso tesouro, ele é celeste, não tem a ver com esse mundo. Provérbios 2, 4 e 5, versículos 4 e 5: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu gosto desse texto porque ele faz com que a gente olhe para dentro da gente mesmo. Como a gente tem procurado ter comunhão com o Senhor e fazer aquilo que agrada ao Senhor? Aí você pergunta: se eu soubesse que tem um tesouro escondido por aí, como eu estaria agora? Certamente não estaria aqui na frente, estaria atrás, para saber onde é que está. E é assim que o Senhor diz que é essa maneira que o cristão deve se portar, correndo atrás do tesouro dos céus e ajuntando esse tesouro que traz benefício para a alma. Como eu disse, esse tesouro é a vida em Cristo, é a vida vivida com o Senhor, de boas obras as quais o Senhor preparou para que de antemão nós andássemos nela. E o conhecimento da verdade, a sabedoria para aplicar essa verdade, são fruto da ação constante do Espírito de Deus em nós. E esse é o ministério, do Espírito Santo, de botar na mente do homem a mente de Cristo, de fazer com que o caráter de Cristo seja revelado no homem redimido. Por isso que é estranho quando a gente vê um irmão nosso que
tem frequentado a igreja e continua nos mesmos pecados. E o pastor prega, fala a respeito da importância do dia do Senhor, e o culto não é uma prioridade para esse irmão. Ou aquele irmão que claramente tem um problema com fofoca, bebida, ele ouve a pregação, ouve como a gente ouviu essa manhã, e ele não muda. O Espírito Santo, que é a fonte das nossas boas obras, ele está em constante ação no coração do homem. Por isso que nós não somos daqueles que retrocedem, mas que seguimos guardando a lei santa do Senhor no nosso coração. E aí eu me lembro de Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo fala: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então o que ele está dizendo aqui é que nós temos absolutamente tudo o que precisamos para desenvolver a nossa salvação. Deus redimiu o nosso coração e o Espírito Santo age em nós para que a gente busque a fazer aquilo que Ele julga como boas obras. E nós não somos aqueles que vamos usar as obras como um mérito, mas agora nós que agora amamos o Senhor e somos impelidos a agir da maneira como o Espírito Santo nos guia na sua palavra, nós temos prazer nessas coisas e é por isso que nós buscamos fazê-las. Caminhando para o final, antes da aplicação, últimos dois textos que eu queria citar rapidamente. Salmo 27, versículo 4. Repara na maneira como o salmista fala a respeito da sua responsabilidade diante do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor. Geralmente você pede para alguém uma coisa que você não consegue ter por conta própria. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. O Espírito Santo é a minha fonte de boas obras, e é exatamente por isso, porque eu tenho no meu coração que eu vou buscar a presença dEle. Então, eu não busco as boas obras para ser aceito por Deus. Eu vivo por meio delas porque eu fui aceito por Deus, é porque o Espírito me compele a ser como Cristo. E aí eu queria, já chegando na aplicação, como a gente pode identificar um genuíno cristão, um crente verdadeiro? Seria pelas boas obras somente? O que eu vou dizer aqui, meus irmãos, não é para desestimular os irmãos a respeito do bom testemunho que eles devem dar com relação ao Evangelho, da vida de santidade que a gente deve seguir, mas o genuíno cristão, ele é realmente conhecido quando ele é confrontado com o seu pecado. O crente, ele não é impecável, né? Inclusive é por isso que a gente às vezes se espanta quando fala que, quando a gente lê que o apóstolo Paulo diz na Escritura, né, é que ele é o pior dos pecadores, né? Eu já citei isso aqui outra vez, é óbvio que ele vai dizer isso. Ele só conhece o coração dele, ele só consegue sondar o coração dele. Talvez ele dividisse aí essa culpa com um outro irmão, se ele pudesse sondar o seu próprio coração. Mas o ponto é justamente esse: como você lida com o pecado que está no seu coração, você tolera ele. Então, aplicando isso para a vida familiar, o pai, ele tolera o pecado do filho. Depois eu vejo isso aí, isso não é importante. É o Senhor Deus que está sendo ofendido com o pecado, né? O pastor que aceita o pecado no meio da igreja, o mal que ele vai fazer em destruir a igreja por permitir que aquele fermento cresça no meio do povo. E nós, como indivíduos, nós somos conhecidos quando a nossa reação ao pecado é: Senhor, careço de Ti, estou em pecado, tem misericórdia de mim. O homem que peca, mas que se arrepende, é conhecido como o homem que pratica a boa obra, porque ele compara o seu coração com a Escritura, e a partir dali ele caminha
numa nova direção. E para ilustrar isso, eu queria citar o texto de Lucas 15, a respeito do filho pródigo. E eu queria começar pelo versículo, eu queria começar pelo final, o versículo 29 e 30. Olha só a maneira como o irmão mais velho lida com o seu irmão que foi recebido. Ele diz, né, o irmão mais velho: Pai, há tanto tempo eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Parece um escriba falando, né? E nunca me deste um cabrito sequer para se alegrar com os meus amigos. Aqui ele está querendo reconhecimento pelas obras. Vindo, porém, esse teu filho, ou seja, não tem parte comigo, não é da minha família. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, fazendo como Satanás, né? Acusador. Desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu manda matar aí um novilho cevado. E o verdadeiro crente, ele olha para o seu pecado, para o seu estado, e ele fala no versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele coloca o céu em primeiro lugar, porque ele sabe que tudo aquilo que ele faz é para o Senhor. Pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. O nosso Pai Celeste, ele não vai rejeitar o verdadeiro crente, que não é o impecável, é o que se arrepende dos seus maus caminhos. Então, como a gente conhece o verdadeiro crente? É aquele que ele dá passos de ódio ao pecado cada vez mais, à medida que a Escritura, que você adquire conhecimento a respeito da verdade, você vai odiando mais a si mesmo e amando mais ao seu Senhor, quem te redimiu sem mérito algum. E para fechar com 3 minutos, eu consegui citar o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Ele diz o seguinte: quanto a vós outros, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes ainda servis aos santos. Desculpa, o meu texto é a partir do versículo 11. Desejamos, porém, continue em cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Essa carta foi escrita como pastor à sua igreja, mas vamos tirar esse texto de contexto. Esse texto foi colocado aqui para instigar o povo de Deus a mostrar diligência naquele dever nosso de sermos imitadores de Cristo, não sendo indolentes, mas tendo diligência na plena esperança, mostrando que somos aqueles que herdam as promessas. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o seu Espírito àqueles que lhe pedem. Essa, meus irmãos, é a melhor notícia que nós podemos ter. É a certeza de que nós não precisamos fazer nada a respeito da nossa salvação. Aquilo que nós fazemos, ele vai servir de galardão, porque as obras de Cristo que serão contadas para nós. Essa é a melhor de todas as notícias, porque aqueles pecados que nós nos arrependemos, o Senhor esqueceu. Mas é aqueles que nós não tivemos a oportunidade de nos arrepender e sequer conhecer, o
o Senhor também encravou todos eles na cruz. E a obra de Cristo perfeita é que nos faz seus filhos e aceitos diante do Pai. João 15, versículo 4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, porque o Senhor nos chama a responsabilidade de desenvolver a salvação que o Senhor nos concedeu. Mas obrigado, Pai, pela boa notícia da obra de Cristo Jesus, que é aplicada em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso nós podemos orar, Pai, de maneira confiante. Perdoa os nossos pecados, nos dá olhos da fé, Senhor, para entender a gravidade deles e nos ajuda a viver em novidade de vida. Não apenas buscar fazer o que é certo, mas ter a motivação correta, é isso que a tua Escritura nos ensina, a considerar o Senhor, os teus caminhos, em cada passo, a tua lei em cada passo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos lembrar dos nossos irmãos mais fracos, a não ser pedra de tropeço para eles, e nós que se de alguma forma nos achamos mais fortes, ó Pai, nos coloque em nosso lugar, nossa pequenez, porque precisamos completamente do Senhor. Nos ajuda a sermos homens e mulheres zelosos de boas obras. Contamos com a tua graça, Senhor Deus, na certeza de que o Senhor começou boa obra em nós, que vai completar. Essa é uma promessa, Senhor Deus, da qual não podemos duvidar. Possamos viver nos lembrando disso, e que a nossa obra, Senhor Deus, aquilo que fazemos, possa mostrar o caráter de Cristo, possa mostrar que de fato não somos desse mundo, mas que estamos esperando o Senhor Jesus voltar para nos buscar e viver com Ele eternamente. Ajuda-nos a nos lembrar disso e a viver com essas palavras no nosso coração. É o que oramos no nome de Jesus.